Olá, pessoal. Meu nome é Igor Rafael Sincos, sou do Grupo Science. Vou apresentar um caso clínico do Grupo Science Endovenoso, que foi apresentado no New York Venous Symposium em 2020, virtual. Uma paciente feminina de 34 anos, com edema e dor moderada na perna esquerda. Ela também refere dor pélvica, mas não tem dispareunia. Ela usa meia de compressão, não tem veias varicosas e melhora a dor com elevação do membro. Não tem nenhuma gestação. Ela teve uma TVP em 2013, depois de um voo internacional e uso de anticontraceptivo. Foi realizado um implante de stent na veia ilíaca externa dela em 2017 por outro grupo. Naquele momento ela tinha dor na perna, edema e claudicação venosa, né? Os seus sintomas melhoraram por um tempo, mas depois de 3 meses ela voltou a se reclamar de sensação de peso na perna e eventualmente dor pélvica. Foi proposto para ela um stent na veia renal e o gonadal embolization. Ela se recusou a fazer e veio para uma segunda opinião. No exame físico, as duas pernas eram quentes, bem perfundidas, a parte arterial toda normal. Ela tinha um discreto edema na perna esquerda e nenhum sinal de hipertensão grave. Tinha sinais de síndrome pós-trombótica na veia femoral comum esquerda. No Doppler tem refluxo na veia ovariana e tinha uma compressão no stent, na parte proximal, próximo à cava. E também muito trombo dentro do stent. E sinais, como eu disse, de síndrome pós-trombótica na veia femoral comum. Essa é a imagem do duplex, mostrando uma discreta compressão na extremidade distal do stent, o fluxo acelerado com a liase, né? A gente consegue ver que não tem uma fasicidade respiratória esperado por um stent aberto, com um caminho livre até a cava, né? E o score clínico dela era um CAPS 0, mas um VCSS de 6. Na avaliação, nós discordamos da embolização de gonadal e nós suspeitamos que tinha algum problema com o stent e fizemos uma angiotomo. Essa é a angiotomo, né, mostrando que a veia renal é normal, praticamente não tem uma ovariana significativa, e o stent com algum trombo dentro e contraste. Uma avaliação com central line mais minuciosa, nós podemos identificar que tem uma compressão residual ainda no stent, na extremidade distal, chega a ter apenas 4 milímetros de luz num determinado ponto e bastante trombo dentro da luz. Nós corremos atrás das imagens prévias para tentar analisar o que podia ter acontecido. Identificamos essas imagens do implante de stent que ela fez em 2017, né, foi um sinus venous que ela colocou, proximal e distal, e o balonamento pós. Quando nós vamos analisar os anéis desse stent sinus, a gente vê um deslocamento do anel proximal, né, em relação ao segundo anel e também ao terceiro anel. Tá? Então, bem naquela ponto de compressão, essa recidiva da compressão, né? Essa é a imagem reconstrução 3D da angiotomo. E o stent que foi usado é um stent que tem um design híbrido, né? Ele tem uma força radial significativa, só que a junção entre os anéis é feita de forma alternada, e isso gera um ponto de fraqueza entre os anéis. Por isso que ele não pode ser tracionado quando você implanta o sinus venous. Se abrir esses anéis, gera um ponto de fraqueza e pode ter recidiva, então, da compressão. Olha essa imagem aqui, a gente consegue identificar bem como os anéis se abrem, se você dobra ou estica. Isso dá ao stent uma conformidade muito boa, só que gera pontos que podem gerar estenose, recidiva de estenose, recidiva de compressão. Como eu disse, ó, as pontes entre os anéis são alternadas. Então, o que a gente vai fazer a seguir? Uma paciente oligossintomática que tem a sensação de peso na perna, já colocou stent, tem área de compressão residual e trombo. Vamos só anticoagular? Uma angioplastia com balão apenas? Fazer um kiss stent, trazer até pela outra veia ilíaca? Uma trombectomia, e seguindo então com angioplastia ou não? Ou uma angioplastia com balão e um novo stent, né? Então, todas essas aqui são consideráveis, né? Não tem uma resposta precisa, né? Só que a nossa consideração é que um stent que tem compressão residual, ele tem uma chance muito grande de trombosar. Tá? Então, a gente sempre vai indicar resolver esse problema antes que trombose toda a perna, toda a ilíaca, e pode ser pior. Então, nós decidimos realizar uma flebografia WIVES,
né? Considerando, então, uma angioplastia com balão e talvez um outro stent, né? Então, aqui o procedimento, né, com AIVOS associado, aqui a flebografia, mostrando que você tem uma separação do contraste em relação ao stent, mostrando que tem trombo residual. Aqui a gente faz uma manobra para poder identificar certinho a cava contralateral, para não ter que funcionar dos dois lados, né? O nosso stent, a gente introduziu ele cerca de 1 centímetro, 1,5 centímetros, para dentro da veia cava, né? E com bastante cuidado para evitar essa tração do stent e separação dos anéis, né? Então aqui o stent sendo liberado. Antes de liberar o stent, nós fizemos uma pré-dilatação com balão, né? E um pós-balonamento aqui, mostrando o resultado. Então, a paciente foi liberada para casa no mesmo dia, né? Resolução completa dos sintomas, está em anticoagulação perene, e fizemos essa angiotomo de controle, mostrando que agora o stent está bem posicionado, bem aberto, né? Até distal. Nesse caso aqui, nós usamos essa é a central line, né? Mostrando que agora que era 4 milímetros, agora já está em 1 centímetro aqui, né? Então, 20/9 aqui, ó, no ponto A, né? Então, bem significativo agora a abertura angiotomo, né? Mostrando a resolução completa do problema. Então, o que eu faria diferente no caso desse? Então, a primeira coisa que a gente precisa é saber direitinho como soltar esses stents e posicionar, né? Sempre utilizando o AIVOS, você consegue definir a melhor posição onde você vai colocar esse stent, tá? O venovo, o VIT, que a gente ainda não tem, esse stent, os sinos vinos, ou os sinos oblíquos, ou o ABRE da Medtronic, que está para vir nesse semestre, a gente introduz meio a 1 centímetro dentro da cava. Para quê? Para evitar que a artéria fique pulsando em cima do stent, empurra ele para trás e volta a ter compressão, tá? Quando você usa o wall stent, você tem que invadir mais a cava, 1,5 centímetro, às vezes até 2 centímetros. E stents com células abertas, assim, com essa célula alternada como os sinos vinos, não tenta reposicionar o stent quando você começa a liberar, entendeu? Não adianta tentar esticar ele, porque ele vai dar problema. Então tem que, na verdade, forçar um pouquinho para dentro, para os anéis ficarem bem próximos um do outro, tá? E outra coisa é balonamento, né? Tanto pré quanto pós. A gente gosta de balonar com um balão de alta pressão e com diâmetros bem grandes. Então, na ilíaca comum, geralmente a gente balona com 16 milímetros, a ilíaca comum distal, ilíaca externa proximal com 14, ilíaca externa distal e femoral comum com 12, e às vezes até femoral superficial ou distal do femoral comum com 10, tá? Então, essa é importante. Então, eu gostaria de convidar todos para o New York Venous Symposium 2021, que vai ser virtual, né? Essa aula aqui foi gravada para o lançamento do curso Science 2021 endovenoso, e o professor Nicos disponibilizou, então, um cupom de desconto para quem assistiu o webinar da próxima segunda-feira. Nós vamos sortear esse cupom, tá? Então, aguardamos vocês lá. Até segunda-feira. Obrigado, pessoal.